O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, decidiu anular provas da Odebrecht utilizadas para embasar processos contra o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, e o atual secretário de governo de São Paulo, Gilberto Kassab. A gente segue agora com o repórter Rodrigo Viga, do Rio de Janeiro. Viga, bem-vindo mais uma vez aqui ao Jornal da Manhã. Qual foi essa avaliação da Justiça para tomar essa decisão? Muito bom dia para você, Tiago, para a Lívia, para o nosso ouvinte espectador internauta da Jovem Pan. Vitórias importantes do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral Filho, e do secretário de governo de São Paulo, Gilberto Kassab, no Supremo Tribunal Federal. A famosa planilha da Odebrecht, que continha supostos pagamentos de propina de vantagens indevidas, utilizou, segundo a avaliação do ministro Dias Toffoli do STF, elementos probatórios nulos, que merecem ser suspensos, desqualificados, ou seja, não podem ser considerados. Foram elementos colhidos através de duas plataformas, Drones e MyWebDay. Isso serviu de base para investigações que estavam sendo feitas pelo Ministério Público Federal contra essas duas figuras. O ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral Filho, e o secretário de governo, atualmente de São Paulo, Gilberto Kassab. Cabral foi acusado, à época, de ter recebido vantagem propina por parte de obras promovidas pela Odebrecht, pela construtora aqui no Rio de Janeiro, do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. Já Gilberto Kassab, segundo as investigações feitas à época por Ministério Público Federal, pela Lava Jato, teria se beneficiado, teria recebido vantagens financeiras nas campanhas eleitorais de anos anteriores. Na avaliação do ministro Dias Toffoli, são provas frágeis que não devem ser consideradas e precisam ser anuladas. Ele, inclusive, foi a reboque de uma decisão que já tinha sido tomada em março pelo ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, que recentemente se aposentou. À época, Lewandowski também desconsiderou elementos colhidos dessas duas plataformas para denúncias contra 5 pessoas, entre elas, por exemplo, o ex-ministro de Estado Edson Lobão, o ex-presidente da Eletronuclear Otton Luiz Pinheiro, e também contra o advogado Rodrigo Tacla Duran. Portanto, essas provas da famosa planilha da Odebrecht com pagamentos de propinas e vantagens financeiras foram suspensas, anuladas, beneficiando o ex-governador Sérgio Cabral Filho, que está por aqui usando tornozeleira eletrônica, e contra o Gilberto Kassab, hoje secretário estadual de governo do estado de São Paulo. Rapidamente, só para fechar, viu, meu caro Tiago, fazendo uma prestação de serviço, porque a gente está impressionado com a intensidade de um nevoeiro que toma conta da cidade do Rio de Janeiro. Esse nevoeiro é bastante denso, bastante intenso na manhã desta quinta-feira. Quem está vindo para o Rio de Janeiro via Santos Dumont ou saindo do Rio de Janeiro através do aeroporto central, precisa de muita paciência, porque há muitos voos atrasados e até mesmo cancelados na manhã dessa quinta-feira, com muita nebulosidade por aqui, viu, Tiago? Viga, essa imagem me chamou a atenção mesmo, um fog aí no Rio de Janeiro. E ainda sobre Sérgio Cabral, é bom lembrar que ele continua soltinho e recebendo, inclusive, homenagens aí no Rio de Janeiro. Rodrigo Viga, com as informações do Rio, você vai voltar na nossa programação. Em instantes, a gente volta a falar mais sobre os destaques de Brasília e também a redução dos juros, 7